coordenador do Núcleo de Economia da CNA. Próximo, João Caetano Mussi Filho, consultor jurídico da Organização das Cooperativas do Brasil, OCB. Por 8 minutos. Excelentíssimo deputado Reginaldo Lopes, na pessoa de quem eu cumprimento os demais membros da mesa, excelentíssimos deputados e deputadas, vou tomar a liberdade de ficar de pé, deputado, para poder acelerar um pouco o trabalho. E na qualidade de representante da Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB tem uma mensagem muito clara sobre a necessidade da reforma, sobre a necessidade de otimização do nosso sistema tributário nacional, para trazer competitividade, para trazer segurança jurídica ao contribuinte, para trazer, principalmente em relação ao cooperativismo brasileiro, o reconhecimento das peculiaridades desse modelo. E é isso aqui que eu vou tentar externar para Vossas Excelências na data de hoje. Vamos tentar passar. É aqui? Bom, o que é o modelo cooperativista? Qual que é a regra do modelo cooperativista? Qual que é a lógica do modelo cooperativista? Todos nós sabemos que é um modelo de negócio que foi implantado em meados do século XIX para poder exatamente viabilizar a inclusão econômica dos menos favorecidos. Nasceu no modelo de extrema depauperação das relações sociais e, através da economia, se entendeu que tinha um tipo societário capaz de fazer com que aquele indivíduo que não tivesse acesso ao mercado pudesse acessá-lo através da economia compartilhada. O cooperativismo, então, proliferou no mundo através da Aliança Cooperativa Internacional. São mais de 3 milhões de cooperativas no mundo, 2 trilhões de dólares o ingresso das 300 maiores, 12% da população mundial é cooperativada e 280 milhões de empregos, 4% da população mundial é gerada pelas sociedades cooperativas. Para que se entenda uma correlação do que representa esse modelo em nível mundial, é importante dizer que, por exemplo, 92% do alimento produzido no Japão passa por uma cooperativa. 9,55%, quase 9,6% do mercado financeiro mundial passa por uma cooperativa. 40% da população canadense é cooperada. 99% dos produtos lácteos passam por uma cooperativa na Noruega. 90% dos produtores rurais da Coreia são cooperativados. No crédito, as cooperativas representam 12% do mercado financeiro nacional. Na Nova Zelândia, ela representa 16% do PIB. Não é à toa, senhoras e senhores, que se vê aqui uma presença pujante do cooperativismo em países que revelam o IDH alto. E a correlação entre cooperativismo, solidariedade, atuação conjunta é diretamente proporcional ao índice de desenvolvimento humano. E no Brasil? Como é que funciona o Brasil? Aqui eu trago para Vossas Excelências um pouco do histórico do cooperativismo, inclusive em momentos de pandemia. O cooperativismo nasceu na crise. E na crise ele se sustenta através da solidariedade. Na pandemia, nós tivemos o incremento dos ativos das sociedades cooperativas, um aumento do capital social, um aumento da sobra, um aumento dos ingressos e um aumento no volume de cooperados. São quase 18,8 milhões de cooperados no Brasil, cooperativados, o que representa, possivelmente, quase 8% da população brasileira. Quase 8% da população brasileira se relaciona com o cooperativismo, o que torna absolutamente relevante entender esse modelo societário, e aqui o alerta é importante, porque você está a falar de um modelo societário, senhor coordenador. Eu não estou falando do negócio que subjaz esse modelo societário. Porque quando eu venho a falar do negócio que subjaz esse modelo societário, quais são os ramos em que essas sociedades cooperativas podem atuar? Hoje, a OCB classifica 7 ramos: transporte, trabalho, produção de bens e serviços, saúde, infraestrutura, crédito, consumo e agropecuária. Lembrando, por exemplo, que o maior sistema de saúde do mundo é o sistema cooperativista brasileiro. Pois bem, como isso está no Brasil hoje? 4,8 mil cooperativas, ativos totais de 784 bilhões, 8% da população brasileira cooperativada, quase 500 mil empregos diretos gerados pelas cooperativas. No negócio cooperativo, no negócio econômico que envolve a cadeia da cooperação, 50% dos grãos do país, mais de 53% são produzidos pelas cooperativas, 25% da capacidade de armazenamento do país, postos de atendimento das instituições financeiras cooperativas. Diversos municípios do país têm como única instituição financeira uma sociedade cooperativa. Diversos municípios do país atendem a capilaridade do cooperativismo de saúde, que está em 85% dos municípios brasileiros. 32% do mercado de saúde suplementar é administrado por uma cooperativa de saúde. E por aí afora vai.
O ponto nodal, o ponto fundamental, o ponto essencial para se entender, portanto, a reforma, a necessidade de mudar o sistema tributário brasileiro, calcado num federalismo fiscal de 3 níveis, que é quase uma inovação mundial, calcado numa competência ou em diversas dezenas de competências concorrentes da Constituição Federal, calcado na necessidade de fazer a partilha do produto da arrecadação entre os 3 entes federados, exige, senhores deputados, senhoras deputadas, atenção à particularidade do modelo cooperativo. E aqui o modelo cooperativo não busca favor, benefício, vantagem, ou qualquer coisa que o valha. Ele busca externar qual que é a lógica da transferência de riqueza dentro desse modelo, para saber onde ele pode ser tributado e onde ele não pode ser tributado ou não poderia ser tributado. E a essência para se entender isso é a diferença entre as cooperativas e as sociedades mercantis. Ele não luta contra as sociedades mercantis e as sociedades mercantis não lutam contra o cooperativismo. O modelo de negócio deles é diferente. Enquanto o cooperativismo é uma sociedade de pessoas, as sociedades mercantis são sociedades de capital. Enquanto o cooperativismo não tem lucro na pessoa jurídica, a sociedade mercantil busca acumular capital. Enquanto o cooperativismo é uma atividade de passagem, toda a riqueza gerada pelas sociedades cooperativas precisa necessariamente ser revertida ao seu cooperado. Isso é essencial. A cooperativa repassa mês a mês a produção do seu cooperado e se deu uma equação positiva, ela tinha mais a repassar, ao final isso chama sobra. E essa sobra volta para o cooperado. Ela, portanto, é uma entidade que nasceu para ser neutra. Ela vai ao mercado representar o seu cooperado, representa esse cooperado, capta o recurso decorrente de uma atividade exercida pelo cooperado e repassa toda essa riqueza para ele sem fins lucrativos. Portanto, nas sociedades cooperativas, não há tributação na pessoa jurídica da cooperativa por uma razão muito simples. Ela é toda tributada no cooperado. A alíquota de 27,5% quando eu estou falando de imposto de renda da pessoa física. Nas sociedades comerciais acontece o contrário. Eu tributo na pessoa jurídica e quando eu distribuo o lucro sai isento. Então, é uma inversão na lógica das sociedades comerciais. Sociedade comercial tributa na PJ, isenta a distribuição de lucro na PF. Sociedades cooperativas não tributam na cooperativa porque ela não detém capacidade contributiva. Ela não fixa a riqueza. A riqueza toda produzida para ela é repassada para o seu cooperado. Portanto, eu tributo lá. E aqui se desmascara um primeiro argumento. Respeitar essa lógica, senhor coordenador, muitas vezes leva a uma tributação na cadeia econômica mais cara para o cooperativismo. Não pagando tributo na cooperativa e pagando na pessoa física do cooperado. Imaginem, vossas excelências, se essa entidade tiver que pagar nas duas pontas. Portanto, aqui são questões essenciais do cooperativismo. O material vai ficar para apresentação, para consulta de vossas excelências. É importante dizer que essas peculiaridades do cooperativismo foram reconhecidas pela Constituição Federal de 1988. O artigo 146 exige a lei complementar para conferir o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pela cooperativa. Por que exigiu a lei complementar? Porque seria o único tipo legislativo capaz de objurgar os 3 entes federados. Eu não posso ter uma adequada na União e não ter nos estados e municípios e vice-versa. Por que adequar? Porque esse modelo econômico é diferente. É um modelo de inclusão social. A transferência desse modelo, a transferência de riqueza nesse modelo é diferente. E aqui mais um detalhe. Esse é o único tipo societário, senhor presidente, que morre todo dia 31 de dezembro. O cooperativismo não guarda sobra para o exercício seguinte e não administra perda para o exercício seguinte. Tudo que ela gerou em determinado exercício no dia 31 de dezembro, ela leva para a Assembleia. Se deu sobra, pertence aos cooperados e é tributado nos cooperados quando possível. Se deu perda, essa perda é rateada proporcionalmente entre os cooperados. É o único tipo societário no direito brasileiro que acontece isso. Portanto, essas peculiaridades do artigo 146, que exige uma regra de bloqueio do legislador tributário. Né? Lembre o Chief Justice Marshall, né? The power to tax involves the power to destroy, em determinados casos. E aqui é um caso clássico. Se pretender tributar o ato cooperativo, vai estar pagando tributo 2 vezes. E ninguém vai se estruturar num modelo de negócio para ter uma duplicidade de incidência tributária. Mas tem mais. O artigo 174, no núcleo da ordem econômica, exige mais do legislador.
exige apoio e estímulo. O 146 exige não avance sobre o ato, entenda societariamente esse modelo. Através dessa compreensão, ajuste a incidência tributária. Defina onde o tributo incide. E o 174 fala, eu quero que você apoie e estimule esse modelo, porque esse é um modelo de desenvolvimento social, um modelo de desenvolvimento econômico. Portanto, deputado, para concluir, só pequenos desafios que nós temos na reforma tributária, que são feitos entre 4 perguntas. Como nós vamos estruturar uma reforma que respeite a essência do cooperativismo e dos milhares de cooperados que sustentam esse modelo? Como garantir a neutralidade do ato, que é uma não incidência clássica, já reconhecida por diversas legislações, como um recurso que não pertence à cooperativa, com assento no adequado tratamento do artigo 146. Como garantir essa regra em um tributo indireto e não cumulativo? Porque não me basta reconhecer uma não incidência. Se eu reconheço uma não incidência para o cooperativismo no meio da cadeia econômica e essa cooperativa não gera crédito para o seu adquirente, ela está alijada do mercado concorrencial. Não vai ter comprador para o seu produto, ela vai se tornar mais cara. Como estruturar uma reforma que respeite o fato jurídico, que é a prática do ato cooperativo? A cooperativa simplesmente representa os cooperados, repassando esse corpo social toda a riqueza gerada, seja via produção, seja via sobras, e não obtendo nenhum resultado próprio nessa atuação. E, por fim, e ao largo, como garantir esse respeito alinhado ao necessário apoio e estímulo que o artigo 174, no núcleo do direito econômico constitucional, exige para o cooperativismo. Com essas considerações, senhor coordenador, agradeço muito a gentileza do espaço. Boa tarde a todos. Obrigado, João Caetano Mus Filho, pela contribuição. Passo a palavra, mas antes quero registrar o nosso relator, o deputado